Olá pessoal, prazer imenso estar aqui com todos vocês em mais um vídeo para tratarmos de um assunto de suma importância. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre a unidade da fé, a continuação do livro de Efésios, das cartas de Paulo aos cristãos efésios, e também dos atributos. Quais são os atributos da unidade da fé? Não é mesmo, Aline? Isso aí. Oi, gente. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, e que alegria poder estar aqui compartilhando um assunto tão importante. Gente, a carta de Efésios é definitivamente assim uma carta que edifica, que faz a gente literalmente se colocar diante de um espelho e se enxergar, não só por fora, mas principalmente por dentro, enxergar quem a gente realmente é diante da santidade do nosso Deus, diante da perfeição do nosso Cristo. E essa carta tem sido de grande bênção para as nossas vidas, porque antes de a gente vir aqui passar esses ensinamentos para vocês, eles primeiro passam por nós, eles nos abençoam, e é isso que a gente está aqui hoje, para trazer essa bênção para a vida de vocês no nosso estudo expositivo de Efésios. Bom, e você já pode convidar alguém para participar com você desse vídeo, enviando o link desse canal, o link desse vídeo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, dê o seu like, se você quiser fazer o seu comentário ou enviar a sua pergunta. Os comentários estão aí abertos para que você possa fazer isso. Mas antes de adentrarmos a esse estudo, a esse assunto importantíssimo, de vital importância, eu gostaria de colocar o trecho do filme O Apóstolo Paulo, ele narrando esses versículos, do versículo 1 ao versículo 6 aí do capítulo 4. Então, acompanhe esse vídeo e logo em seguida nós voltamos com vocês. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Bom, você acompanhou aí esse trecho do apóstolo Paulo narrando aqui os versículos a todos os cristãos aí. E agora nós vamos então dar início aqui do versículo 1. No capítulo anterior, Paulo vem falando sobre a identidade dos cristãos, o que o Senhor Jesus fez por nós, o amor imensurável. Porque, Aline, primeiro, a pessoa tem que entender o que o Senhor Jesus fez. Qual foi a obra dele na cruz. E foi isso que Paulo veio falando até aqui, sobre a identidade dos cristãos, sobre essa consciência, para então adentrarmos a isso, a esses atributos da unidade da fé, sobre a unidade da fé, que ele fala sobre isso, não é mesmo? Assim, gente, os primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios é Paulo, como a gente viu, fazendo essa igreja de gentios que foi salva pela graça de Deus, que foi
colocada no corpo de Cristo, assim como os judeus, né? Ficou muito claro que Paulo queria mostrar para eles que eles agora eram filhos de Deus, herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo, que eles não eram inferiores aos judeus, assim como os judeus não eram inferiores a eles, que todos nós, eles e nós, até os dias de hoje, fazemos parte deste mesmo corpo de Cristo, que já fomos predestinados, eleitos, abençoados com as bênçãos celestiais, já estamos sentados com Cristo na eternidade, no plano perfeito de Deus, que já somos uma única família unidas neste corpo de Cristo, amados por este Deus e por este Cristo, com um amor que foge a qualquer entendimento humano, porque é um amor que não se pode fugir dele, não se pode escapar dele. Então, os 3 primeiros capítulos, Paulo coloca toda a força para mostrar tudo isso que nós já somos, a nossa identidade de filhos de Deus, de herdeiros deste amor incondicional, deste amor imensurável de Deus e de Cristo, né, nos dado através da morte dele na cruz. Agora, a partir do versículo 4, amor, agora, como diz o ditado, agora, mãos à obra. Agora é hora de assumir responsabilidades de filhos de Deus, responsabilidade de servos de Deus, responsabilidades de realmente identidade de ser filhos do Pai que a gente tem. Né? Somos filhos do Deus soberano, do único Senhor, Deus Criador de todas as coisas. Aquele que é capaz de fazer o que a gente nem sequer pode imaginar. Então agora é hora de assumir esse papel, é hora de assumir essa responsabilidade. E assumir essa responsabilidade vivendo uma vida coerente com essa identidade. Se eu sou filha de Deus, se eu sou serva de Cristo, então agora eu tenho que viver isso na prática. Não só de boca, não só de entendimento. Lembra que a gente falou que entender o amor de Deus, entender o que Cristo fez na cruz e o que nós já temos, não é simplesmente um entendimento intelectual, mas é algo que se experimenta, é algo que se vive, que se tem. Então agora é hora de colocar isso em prática no dia a dia. E hoje a gente entra exatamente nessa unidade da fé entre irmãos dentro de uma instituição chamada igreja. Agora a gente começa a prática. Até então era a doutrina, a teoria da doutrina. Agora é a prática da doutrina. Agora, mãos à massa, mãos à obra. Então, eu começo lendo aqui, amor? Sim, vamos já entrando aqui. Então diz assim, a unidade da fé. Paulo falando: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, mais uma vez ele repetindo, né? Que ele é prisioneiro de Cristo. Isso aqui é incrível, né? Que andeis, olha só, de modo digno da vocação a que fostes chamado. Que vocação é essa que nós fomos chamados? O que Paulo ensinou a gente desde o início? Que nós fomos chamados, eleitos, predestinados para sermos conforme a imagem do Filho unigênito de Deus. Fomos chamados, também fomos criados em Cristo, novas criaturas, para andar em boas obras, aquela que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então agora nós temos que viver dessa forma, digna de acordo ao nosso chamado e à nossa vocação. Nosso chamado para sermos filhos de Deus, nossa vocação, servir a Cristo e ao corpo de Cristo. Então Paulo está dizendo, eu rogo, eu estou aqui preso, eu não posso mais, vocês já sabem tudo que eu passei, por amor a Deus, a Cristo e a vocês. Agora eu estou aqui preso, mas vocês estão aí fora, agora vocês têm que viver de modo digno do chamado que vocês têm. Vocês querem falar alguma coisa, amor? Nós temos que ler a Bíblia e nós temos que observar essas pequenas palavras aqui, essas entrelinhas, né?
quando ele fala, ele diz, rogo-vos, pois. Esse pois aqui, Paulo está marcando uma transição. É muito típico de Paulo. Quando nós estudamos as epístolas, nós estudamos as cartas de Paulo, nós percebemos essa peculiaridade de Paulo, né? Ele é sempre completo nas suas palavras, frases, nos seus pontos e vírgulas. Então, quando ele está dizendo aqui, rogo-vos, pois, ele marca essa transição aqui, como você falou antes, da doutrina para a prática, né? de um princípio para a prática. Eu não posso só ter um princípio, eu tenho que ter a prática também. Eu não posso só ter a doutrina, mas as obrigações. O cristão verdadeiro, ele sabe muito bem das suas obrigações. Ele não só guarda uma doutrina, não só isso, mas ele cumpre também com as suas obrigações. Não é isso? Ele sabe disso. Então, Paulo está especificando isso aqui, desse posicionamento dos cristãos e do seu comportamento. Então, está tudo embutido aqui. Quando ele fala esse pois aqui, é justamente essa transição, né? Ele novamente mencionou, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sou prisioneiro de um governo, de Roma, como nós falamos na semana passada, mas também, Aline, ele está falando também de uma forma gentil para aqueles cristãos o seguinte, olha, abraçar o Evangelho, crer no Evangelho pode lhe custar. Isso vai lhe custar, isso tem um custo. Isso vai lhe causar também sofrimentos por conta disso. Inclusive, por isso eu estou aqui preso, eu estou aqui algemado, eu estou aqui nessa condição por amor ao Evangelho e por amor a vocês, como ele falou lá também no capítulo anterior. Né? É aquilo, né? É aquilo. Cristo, nós não somos diferentes de Cristo em nada. No sentido de que somos filhos de Deus. Cristo teve que passar pela cruz para chegar na glória. É a mesma coisa, gente. A gente também tem que tomar a nossa cruz. A gente também vai passar por perseguições, por lutas, por prisões. O caso de Paulo, coitado, né? Eu acho que foi o mais massacrado na história. Mas olha a glória deste homem. Olha, imagina a gente, quando a gente chegar no céu e ver Paulo. O que vocês imaginam que espera que esse homem herdou como coroa e galardão? Então, é o que ele dizia, né? A leve, momentânea tribulação que a gente passa aqui não se compara ao peso da glória. Mas olha só, ele nunca isentou o cristão de passar pela cruz, de passar pelas lutas e dificuldades, pelas prisões. Então, isso é uma realidade nossa. Ser cristão é ser sofredor. Diferente do que o falso evangelho ensina, pare de sofrer, né? Que a pessoa vai para a igreja, aceita Jesus e vai parar de sofrer. Nada disso, gente, nada disso. O sinônimo de ser cristão é sofrer. Mas a diferença é que esse sofrimento ele vai retundar em glória lá na frente. Ele vai, o resultado desse sofrimento vai ser glória, vai ser honra, vai ser coroa, vai ser galardão, vai ser uma eternidade ao lado de Deus e de Cristo. Então, é muito importante ter esse entendimento. Por isso que Paulo sempre faz questão de falar. Vocês já viram? Paulo sempre faz questão de falar que ele é prisioneiro e que ele passou por lutas e que ele foi açoitado, que ele foi perseguido, que ele quase morreu e que ele desanimava e que ele tinha tristeza e que ele tinha angústia e que às vezes ele chegou até a pedir um dia para Deus não permitir que o amigo dele morresse para ele não ter tristeza sobre tristeza. Então, olha a vida que esse apóstolo de Deus realmente tinha. Isso é ser um cristão na prática. A gente tem que ter um chá de realidade. Porque tem gente que acha que ser cristão é tudo ser fácil, é tudo facilidade, é tudo do bem bom. Eu vou ter o do melhor, eu vou ser rico, eu vou ser próspero, eu vou viver na boa. E não é assim não, meus caros. Ser cristão é viver apertos, é viver angústia, é viver tribulação, é viver aflições. Mas nós temos promessa. E eu não troco as aflições, as dificuldades
por nada, porque junto com elas vêm as promessas, né? E essas promessas eu não abro mão delas por nada neste mundo, por nada. Então é sempre bom a gente lembrar, assim como o Paulo lembrava, é bom a gente comentar, sempre falar isso. Então, eu posso continuar, amor? Então, e ele fala, então andar de modo digno, de acordo com a vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu acho que essa é a parte mais difícil desse texto para se ensinar, para se explicar, porque tem que passar pelo filtro primeiro do Simancol, né? É o que eu falei para vocês. Essa carta, antes de chegar em vocês, passa por nós. Tem que todo o ensinamento que a gente dá aqui passa pelo filtro do Simancol nosso, né? No que isso se encaixa na nossa vida. Então, a gente tem que viver aquilo que a gente prega, viver de modo digno, né? Então, eu acredito que muitos se identificam, né, com a grande dificuldade de ser humilde, de ser manso, de ser paciente, de ser longânimo e suportar uns aos outros. Mas do que a gente está falando? E a gente vai falar muito disso aqui. De uma unidade de fé entre cristãos, né? Lembrem-se, isso aqui é uma carta para uma igreja, para pessoas convertidas, nascidas de novo. E lembrando que dentro de uma igreja temos vários tipos de pessoas, vários tipos de DNAs, vários tipos de caráter, vários tipos de personalidades, vários jeitos, vários costumes, às vezes raças, às vezes pessoas que inclusive são de outras cidades, outras localidades, outros países, outras culturas. É um corpo só, lembra? É um corpo só. É uma unidade numa igreja. Então aqui Paulo vem com esse ensinamento glorioso que ele fala, né? Sendo que humilde e manso. De quem que Paulo aprendeu tá repetindo essa frasezinha aqui, amor? De ser humilde e manso. Quem é que falou isso? Quem foi? Lembra que Paulo falou? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Quem lembra que um dia Jesus falou? Sedes meus imitadores, sede manso e humilde como eu sou. O que é essa humildade aqui, que tanto Cristo disse que ele era, e que Paulo também era, e que ele fala que nós também, como irmãos, vivendo em comunhão, em congregação, em unidade de fé, temos que ter essa humildade. É reconhecer que a gente não é nada. Reconhecer da onde a gente saiu, da onde a gente foi tirado. Lembrando que sem a graça de Deus na nossa vida, aonde estaríamos? Lembrar que se não fosse a graça de Deus, quem seríamos nós? Lembra quando Jesus disse, sede manso e humilde como eu sou? Lembra por que Jesus pôde dizer, sede humilde como eu sou? Vocês sabem quem é Jesus? Nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Mas a Bíblia fala que ele se despojou do título dele, de tudo que envolvia ele ser filho de Deus e decidiu viver nesse mundo simplesmente como um mero homem, como eu e tu, para dar exemplo. E essa humildade dele levou ele até a morte de cruz por obediência ao Pai. Ele não quis ser como Deus, ele era Deus, mas ele não quis ser como Deus. Se existia uma pessoa que podia dizer eu sou Deus e usar dos atributos e de tudo que ele tinha como filho de Deus e como próprio Deus, mas ele não quis fazer isso, para deixar exemplo para a gente dessa humildade, né? E Paulo a mesma coisa, a gente viu anteriormente como Paulo era humilde em falar, e não era uma humildade como a gente disse da boca para fora, mas é porque ele reconhecia quem ele era diante da santidade de Deus, né? Nada. Quando a gente se espelha em Deus e em Cristo, na cruz de Cristo, a gente tem que ser humilde, se humilhar quebra todo orgulho, quebra todo ego, não existe, não sobra nada pra gente.
E era isso que Paulo entendia dessa humildade, e que o próprio Cristo viveu isso em carne e osso para deixar como exemplo para gente. Não queiram ser mais que ninguém. Lembra de onde vocês saíram. Se vocês estão aqui hoje, se vocês tiveram o dom da graça de receber a fé salvadora, foi porque Deus quis. Quer falar alguma coisa sobre isso? Essa humildade, ela é a virtude mais fundamental do cristão. O cristão mesmo, ele tem essa humildade. Essa é uma virtude que todos os nascidos de Deus, eles carregam em si essa humildade, que é essa qualidade de caráter, né? Veja que essa é uma ordenança lá da primeira bem-aventurança. O Senhor Jesus fala desses humildes de espírito, que não tem nada a ver com a humildade do mundo, né? As pessoas que são humildes ali na frente, aquela atitude humilde, mas na verdade não é. Essa humildade é de espírito. É reconhecer a nossa falência total, que não somos dignos, que somos pobres, miseráveis, que dependemos de Deus, da misericórdia de Deus, da misericórdia do Senhor Jesus. Então, aqueles que reconhecem isso, aqueles que têm essa consciência, têm essa humildade verdadeira, né? Legítima, genuína, que ele fala aqui, né? E não tem como você ter uma coisa e não ter outra. Você tem que ter a humildade, você tem que ter a mansidão e a longanimidade para poder, então, cumprir esse último requisito, né? Aí que ele fala. Veja que a humildade vem primeiro, né? Vocês têm que viver de modo digno de filhos de Deus, com humildade. Andar, ter uma conduta diária, né? Ter aquela conduta de um verdadeiro cristão, todos os dias, se mantendo. Lembre-se que Paulo não está lidando aqui, ele está lidando com os cristãos, mas ali no meio tem muitos que se dizem cristãos, que se professam crer e não são nascidos de Deus. E dizem que creem, mas eles não têm, eles não nasceram de Deus. E Paulo, ele fala de forma muito inteligente aqui, para que aqueles que não são nascidos de Deus, eles possam, que a sua consciência possa dizer, não, eu não tenho isso. Eu não sou nascido de Deus, eu tenho que nascer de Deus, tenho que rever o conceito do novo nascimento, porque hoje o que nós vemos são muitas pessoas, a maioria dos que se dizem evangélicos, né, eles se dizem de Deus, mas não tem nada de Deus. Eles falam uma coisa, mas não vivem na prática, né? Como nós falamos agora, Paulo, ele marca essa transição. Não é só a doutrina, mas as obrigações, não é só a minha posição, mas o meu comportamento. Até porque a prova, né? A prova de que eu sou nascido de Deus são os frutos. Os frutos deste novo nascimento, né? Então, e esse fruto tu desenvolve nessa prática, né? E nada melhor do que desenvolver na prática em comunhão com outras pessoas. Então, por isso ele já vem logo de cara com o mais, não sei se eu posso usar essa palavra, o mais importante, mas um fundamental, que é a humildade, de saber que tu depende de Deus. Estar diante, essa humildade, como tu disse, uma falência total, é reconhecer que tu tá de mãos vazias diante de Deus. Que tu não cooperou para nada, para tu tá na posição de filho que tu tá, de servo que tu tá, o dom que tu tem, que a gente vai ver mais para frente nesse capítulo ainda, né, dos dons de servir a Deus na igreja. Então, é estar diante de Deus com essa humildade de saber que se não fosse essa graça, nós estaríamos no inferno, estaríamos numa situação caótica, como aquele descrente continua lá fora. Então essa humildade é fundamental. E quando tu tem o entendimento dessa dependência, dessa falência total, que tu depende da graça de Deus total, né, que o Senhor Jesus vivia nessa dependência do Espírito o tempo todo, Paulo vivia, que hoje nós, como filhos, também devemos viver, que isso caracteriza um verdadeiro filho de Deus, essa dependência
o que um falso filho de Deus não tem, né, nessa característica. Ele pode fingir nessa humildade, mas ele não tem. Por quê? Porque é uma pessoa que vive sempre desesperada, dependendo dela mesmo, para salvação, para crescimento, para se manter salva, para aparentar uma vida de santidade. Ela sempre fica dependendo dela, né? Então, por isso que daí quando ela não faz muito, ela vive angustiada, triste, preocupada e com medo de tudo e do inferno e de perder a salvação. Mas essa humildade que um filho de Deus carrega é essa dependência, não depende de mim nada, porque tudo eu recebi dele. Né? Por que eu vou me gloriar de algo que não nasceu de mim, que eu recebi? Por que tu te gloria? Paulo fala, por que tu te gloria de algo que tu recebeu? Como se tu não tivesse recebido. Né? Então, primeiro essa humildade, e aí logo ele vem com mansidão. Mas faz parte da vida de um filho de Deus, essa mansidão, tolerar, ter paciência uns com os outros. E a gente conversava hoje sobre isso, né, amor? A gente conversou durante muito tempo hoje sobre essa mansidão, essa paciência, esse suportar uns aos outros, que é um dever nosso, uma obrigação nossa, porque estamos convivendo com pessoas que são diferentes, que pensam diferente, que falam de maneira diferente, que têm costumes, características, caráter, personalidades diferentes. Como aqui entra ter essa paciência, essa mansidão, porque essa mansidão é para a gente assumir a nossa responsabilidade, principalmente quem tem um cargo, uma liderança, que tem que ajudar, ensinar, exortar, corrigir. Tu tem que ser humilde para reconhecer que tu não teve, tu também não tinha nada, e tudo que tu tem porque Deus te deu, e ter mansidão para corrigir, exortar as outras pessoas nesse sentido, né, de ter essa habilidade de corrigir as pessoas, porque lógico, tu não vai tolerar o pecado dela, né, porque é mansidão para exortar, para conviver, para viver junto com outras pessoas. Isso não significa que tu vai isentar a pessoa do erro e do pecado dela, ao contrário, tu vai precisar exortar, mas daí entra a mansidão, ter sabedoria para saber corrigir, exortar, né, para não ofender, para não machucar, para não pisar na cana quebrada, né? Então aí tem vários aspectos que a gente precisa desenvolver bem. Essa humildade, ou melhor, essa mansidão, ela é um produto inevitável da humildade, porque se eu tenho a humildade, eu vou ser manso também, no sentido de suportar, né, de aguentar certas coisas, porque nós não somos iguais. Por exemplo, a Aline e eu, nós somos casados e nos amamos, mas quantas coisas nós temos que suportar um ou outro, e já tivemos que suportar. O jeito, a maneira, o gênio, a personalidade da pessoa. Porque ninguém é igual. Por mais que nos amamos, sempre existem situações que a gente vai ter que suportar um ou outro. E assim acontece dentro de uma família também. Você ama aquele familiar, mas sempre tem alguma coisa que você vai ter que suportar. Você vai ter que ser tolerante, você vai ter que ter mansidão para dar uma resposta, para reagir, para falar, porque você tem a humildade. No momento, você pode até... Ninguém tem o sangue de barata. Isso é uma realidade. Todo mundo pode se irar no momento, pode, às vezes, poxa, eu vou chutar o pau da barraca, né? Mas você logo percebe, não é bem assim. Eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que ter mais tolerância, eu preciso... Isso não está implicando um desvio de caráter. Eu tenho que suportar. Se for uma coisa grave, eu tenho que chamar atenção, eu tenho que exortar. Se eu vejo que eu posso fazer isso também, se aquela pessoa não vai me resistir, eu já não vou poder fazer isso. Eu vou ter que, então, evitá-la. Mas esse suportar uns aos outros, de respeito a isso, que ninguém é igual a ninguém. E Paulo está falando aqui de uma família, de cristãos que estão convivendo juntos, estão ali juntos, convivendo dia a dia.
um convivendo com o outro, com os seus defeitos, as suas falhas, os seus erros, né? Então essa é uma maneira que Paulo está ensinando e mostrando que nós devemos suportar uns aos outros, né? Porque olha só, ele diz assim, ó, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, né? Porque tem que ter muito amor para suportar irmãos, gente, porque somos irmãos. De verdade, não somos irmãos de sangue, mas somos irmãos espirituais. Então, assim como a gente tem que suportar a família que é de sangue, a gente tem que suportar com amor a família da fé, que é a família espiritual. E ele fala assim, ó, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque o que acontece, meus amores? Porque quando a gente vive com outras pessoas, com pessoas diferentes, de caráter, de personalidade diferente, começando próprio dentro de casa, marido, familiares, ou pessoas estranhas mesmo dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, um pensa de um jeito, outro fala de um jeito, um fala de um jeito mais grosso, outro jeito fala de um jeito mais amoroso, o outro parece um cavalo, mas é o jeito dele, não tem papa na língua, o outro é fraquinho, débil na fé, o outro já é mais desenvolvido, outro tu tem que estar sempre empurrando, outro tu tem que estar sempre corrigindo, porque tá sempre caindo no mesmo pecado, tá sempre fraco, sempre débil, não aprende, tu fala e não entende. Então, olha só, tu tem que ir buscando a sabedoria aqui no Espírito e esse amor de Cristo para saber lidar com todas as situações e tu não sair do Espírito e ainda assim manter a paz com todos. E não pode haver disse-me-disse, confusão, briguinha, contenda, vingança, remordimento não, me fugiu a palavra agora, confusão, dissensão, separação, desunião, contenda, fofoca, ressentimento, era isso que eu queria falar, ressentimento a ponto de querer se vingar, não, isso não pode existir no meio de uma igreja. Ele fala do amor, né? Do amor, e ele está falando da longanimidade. Essa palavra aí, longanimidade, no grego significa resistência, eu tenho que ser resistente nisso. Não de resistir a outra pessoa, mas resistir, quem sabe, às ofensas, resistir o seu mau humor, mau gênio, quer dizer... As intrigas. Eu preciso, né? No caso eu e a Aline, eu tenho que suportar mais ela. Brincadeira, não sei quem suporta mais, mas tem... Os dois se suportam. Existem os momentos críticos, existem momentos que a gente já teve que suportar muito. Hoje nós nos ajustamos mais, tem coisas mais ajustadas, né? E a palavra de Deus nos ajuda muito nisso. A direção da palavra de Deus, o aprofundamento da palavra de Deus nos ajuda muito. A gente vai aprendendo, né, a conviver. Mas por quê? Porque existe amor. Mas por que a gente aprende a conviver com o marido, com a mãe, com o pai, com o irmão? Porque existe um amor. E por que dentro da igreja, que se supõe que é um vínculo tão poderoso quanto o sangue, que é o Espírito de Deus habitando na gente, por que existe tanta dificuldade para existir essa mansidão? Por que é tão fácil atacar? Por que é tão fácil criticar? Por que é tão fácil julgar? Por que é tão fácil caluniar? Né? Então, tá vendo? Porque não existe esse entendimento, não existe a plenitude do entendimento dessa humildade. Né? Por isso que eu disse, são vários aspectos no desenvolvimento dessa humildade, desse amor, dessa bondade, dessa paciência que a gente precisa estar trabalhando todos os dias. Tem um ditado que uma vez eu ouvi de um pastor que ele disse assim: viver no céu com os irmãos será uma glória, agora viver com eles aqui na terra, essa é outra história. Por quê? Porque realmente não é fácil conviver. Não é fácil, gente. É por isso que eu falei, ninguém está isento. Repito, o amor tem que fazer parte. Por quê? Porque é o seguinte... quando tu vai corrigir, exortar alguém, tem que ser com mansidão e tem que ser com amor. Por quê?
Porque, por exemplo, um exemplo. Quando eu vou falar alguma coisa pro Anderson, né? Amor, ó, isso, tal. Se o Anderson não perceber que eu estou fazendo isso por amor, ele não vai aceitar. Se ele achar que eu estou querendo impor algo, por isso que tem que ter esse cuidado. A gente tem que buscar sempre essa mansidão da parte de Deus para ensinar, ainda que cada um tenha a sua personalidade, tá? Porque essa mansidão não significa falar... Não, nada disso. Essa mansidão é ter sabedoria para falar o que é certo na hora certa e do jeito certo com este amor. É um domínio próprio. Essa mansidão diz respeito a isso. Porque se eu for te exortar, corrigir, um exemplo que eu tô dando, se eu for falar pro meu marido, amor, ó, isso, tal, e ele não perceber que eu estou fazendo isso por amor, se ele achar que eu estou fazendo isso porque eu quero mandar nele, porque eu quero dar ordem para ele não vai aceitar. E aí é que vai entrar o problema. Então olha como tem que ter sabedoria na parte de quem ensina e também de quem está sendo repreendido, se é um filho de Deus, está sendo exortado, recebendo um conselho, também aceitar. Por quê? Porque se existe amor, porque a gente acredita que entre uma família, seja de sangue ou uma família de Cristo, ninguém ali quer o mal de ninguém, levando em consideração que são todos nascidos de Deus, ninguém quer o mal. Né? Então tem que ter tanto a sabedoria de quem exorta e corrige, repito, não é que ela vai falar mansinho, porque às vezes ela é uma pessoa mais agitada, mais explosiva, fala mais grosso, fala, né? Hoje ainda me dá um exemplo, né? Essa pessoa é o jeito dela, ela fala assim, ela não sabe falar, mas não significa que ela não tá tendo amor, digamos assim, para falar ou para expressar o que ela tá sentindo. Mas cabe também, tanto quem repreender com mansidão e com amor, e quem for repreendido, identificar que a outra pessoa não está fazendo isso para o mal dela, ao contrário, está fazendo para o bem. E aquilo que tu falou agora há pouco, se a gente não encontrar resistência na pessoa, então a gente vai conseguir paz, a gente vai ter paz, porque Paulo disse aqui, tem que perseverar a paz entre o corpo de Cristo, né? Então, tem que ter a ajuda dos dois lados. Agora, se a pessoa que vai corrigir, ela não encontra humildade na outra de ser exortada, não encontra rejeição e, ao contrário, encontra agressividade, defesa e réplica ao que ela está falando, então aí cabe a pessoa discernir se é hora de calar, sair de cena, ou se ainda deve continuar insistindo, ou então só agora orar e pedir para que o Espírito Santo faça a obra, né? Que ela fez já a parte dela, agora que Deus faça dele. Então, meus amores, isso aqui é um ensinamento prático, mas prático e bem complicado de se viver em comunhão em igreja. Mas aí entra aqui o entendimento que Paulo diz que nós tínhamos que ter, do amor de Deus. Porque o mesmo amor de Deus que está sobre mim, que é mais alto do que eu possa alcançar, mais longe que eu não possa fugir dele, é o mesmo amor que está sobre aquele outro irmão ali. Então, a gente nunca pode esquecer isso, né? Ele está falando justamente isso, que essa humildade e essa mansidão, essa longanimidade refere-se a esse amor paciente com os outros. Então, é um amor incondicional. Eu não vou levar para o lado pessoal, eu vou ter paciência com ela, eu vou ser longânimo com ela. Naquele momento, quem sabe, eu não consegui ajudar, mas eu posso ajudar em outro momento. Se naquele momento eu não perdi a paciência com ela, né? Se naquele momento eu, em vez de gritar como ela gritou, eu vou sair de cena, eu vou esperar um momento propício. E ela pode se quebrantar por causa do meu testemunho. Agora, isso é importante porque só quem tem o fruto do Espírito, né? Só quem tem essas virtudes do Espírito pode, então, agir dessa forma. Aí está a importância. E é assim que tem que se conduzir
assim que se conduz o verdadeiro cristão. É o que Paulo está mostrando aqui, ensinando, estimulando aqueles cristãos a conviver entre si. Viver em comunhão, viver em paz, né? Cada um buscando a sua comunhão com Deus para poder viver em comunhão com a igreja, com os irmãos. E um detalhe, tá, meus amores? Um detalhe é o seguinte: quando fala esse suportando uns aos outros para viver em paz e em comunhão, é sempre bom lembrar, comentei agora há pouco, mas agora vamos frisar isso. Não significa suportar o pecado da pessoa. Não significa suportar que aquela pessoa ela é débil, fraca pro pecado dela e tu tem que ver ela e não corrigir, não exortar. Não, esse suportar é ter esse cuidado, essa paciência de ensinar, de saber que aquela pessoa é mais fraca, que aquela pessoa é débil, que aquela pessoa não entende muito bem, que aquela pessoa tem debilidades, assim como tu também tem as tuas, ela tem as delas, lembrando sempre da onde Deus nos tirou, mas sempre exortando e corrigindo e alertando aquele irmão de que ele tem que largar a prática do pecado, aquele erro dele. Repetindo novamente o que o Anderson falou agora há pouco, se a gente não encontrar rejeição, né, endurecimento de coração, a gente vai poder ajudar aquele irmão. Agora, se a pessoa se endurecer, aí a gente já entra naquele outro ensinamento lá do livro de Gálatas, né, de que daí tem que levar para o problema para toda a igreja e outras testemunhas, e se aquela pessoa continuar endurecida no seu pecado, então daí ela tem que ser afastada da igreja, porque na verdade ela nunca fez parte, né? Mas agora, se levando em consideração aqui que Paulo está escrevendo para uma igreja de pessoas nascidas de Deus convertidas, então acredita-se que aqui todos têm o mesmo espírito, e a gente já vai falar disso daqui a pouco. Meus amores, viver em igreja, nós não estamos vivendo entre inimigos. E aí é que tá. Não somos inimigos. É como um casamento, um casal. Eu e meu marido não somos inimigos. Somos um corpo só. Então, um tem que entender que cada um tem o seu jeito, mas que quando um fala uma coisa não é pro mal, é pro bem. E então, dentro do corpo da igreja também não somos inimigos, somos um só corpo, que o cabeça é Cristo, o Espírito é o mesmo. Então, este suportar é nos ajudar uns aos outros de acordo com o dom que cada um tem, de exortar, de corrigir, de ensinar, e isso com mansidão e com humildade, porque todos nós somos pecadores. Se existe uma coisa dentro de uma igreja, são pecadores redimidos. Todos nós saímos do mesmo buraco do inferno porque estávamos lá condenados por causa da nossa morte espiritual em delitos e pecados. Igreja é lugar de pecador redimido, e não existe um redimido mais que o outro, né? Todos nós somos redimidos da mesma maneira. Não importa a idade que tenhamos de convertido, todos fomos redimidos igualmente redimidos. Então não pode existir essa falta de humildade na hora de corrigir, de exortar, de ter paciência, e repito, dos dois lados, tanto humilde daqueles que vão ajudar, vão orientar, como também se supõe que aquele que é nascido de Deus para suportar a repreensão, suportar a correção, a exortação, e assim a gente vive em paz. Porque se hoje eu estou te exortando e te corrigindo, lembrem-se, cada um tem o seu defeito. Amanhã tu pode também me corrigir e me exortar por uma falha minha. E se existe esse respeito, essa unidade, porque entendemos que somos todos partes de uma mesma família e não somos inimigos, então vai existir até essa cumplicidade, né? Como existe entre o casal, né? Me ajuda, me dá uma ideia, me ajuda nisso, né? Eu não quero me enganar, né? Eu fiz isso com o Anderson hoje. Me ajuda a entender isso, porque eu não quero me enganar. Porque a gente tem que reconhecer que o nosso coração é corrupto, gente. O nosso coração é terrível, é corrupto. E sabe o que? O pecado engana a gente com muita facilidade. Então, eu falei pro Anderson, eu quero entender isso aqui porque eu não quero me enganar. Eu não quero que o pecado me engane. Por quê? Porque eu conheço o meu coração. Eu conheço o meu coração.
Então, me ajuda a entender isso aqui. E a gente conversou ali sobre o texto bíblico, tal. E isso que um filho de Deus que é humilde faz. Ele pede ajuda. O que tu acha? Ele pede conselho, ele pede ajuda. E quando daí também tem que corrigir, exortar, o outro também tem que ser humilde para aceitar. Tá dando para entender, meus amores, o que é viver em comunhão? Tanto num casamento, como numa família e como dentro do corpo de Cristo? É assim, a humildade tem que fazer parte, tanto para exortar como para receber a exortação, né? E aí ele continua assim, então ele fala que a gente tem que viver em paz, né? Então, no 4. Aí ele diz assim, por quê? Isso que eu falei para vocês, não somos inimigos, somos todos parte da mesma equipe, estamos na mesma equipe. E ele fala assim, ó, por quê? Porque há somente um corpo e um espírito, com letra maiúscula. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Só ele é o cabeça. No corpo não tem cabeça que manda. Quem manda mais, quem manda menos, quem é mais isso, quem é menos aquilo, quem sabe mais, quem sabe menos. Claro, existe aqueles que têm mais entendimento, mais crescimento, porque tem mais comunhão com Deus. Isso existe diferença nesse sentido. Mas no sentido de posição de filho, todos ali estamos no mesmo lugar. No corpo nós podemos dar o exemplo do nosso próprio corpo. E o dedo mindinho não vai dizer eu sou mais importante que o dedo indicador. Não. Todos precisamos de todos. O nariz não vai dizer para a orelha eu sou mais importante do que você. Não. Um não pode ficar sem o outro. É um corpo. Se o dedo sofre, todo o corpo sofre. Se eu sinto dor no joelho, todo o corpo vai sofrer. Se eu sinto dor de cabeça, todo o corpo sofre. Então, tudo está ligado. O que um faz na igreja vai estar interligado com todos. Né? Como num casamento, eu e a Aline, nós estamos interligados. E logo a nossa família, logo as pessoas que nos cercam. Então, todos estamos ligados. Esse é um corpo. É um corpo composto pelos cristãos, desde lá do Pentecostes, né? Todos os cristãos, todos os que nascem de Deus, que nasceram de Deus, então são incluídos, inseridos no corpo de Cristo. Né? Um só corpo e um só espírito. Cristo é o cabeça e nós fazemos parte desse corpo e cada um tem a sua função. E a gente nunca pode esquecer que todos aqui somos pecadores redimidos. Quando a gente tem esse entendimento que eu sou a pecadora redimida como a outra também é, a coisa começa a andar. E não há distinção. Não há distinção. Uns entre os outros. E ele fala um só Espírito, que é o Espírito de Deus, que nos ligou nesse corpo, né, no dia do nosso novo nascimento. E ele fala, como também fostes chamados numa só esperança. Uma só esperança, esperança da vida eterna com Deus. Esperança das coisas que vamos herdar com Cristo. Todos nós temos a mesma promessa. Não existe, repito, é bom e importante falar, vai existir uma diferença diante do trono de Cristo para galardão. Porque aí entra tudo que a gente vai começar a ver com relação a crescimento, a desenvolvimento, aquele filho que cresce mais, aquele filho que cresce menos, que desenvolve mais, que tem mais comunhão com Deus, enfim, que faz mais as boas obras que Deus preparou para ele, tem aquele filho mais negligente, enfim, tem aquele filho que vai nascer e vai morrer no outro dia, não vai ter tempo de fazer muita coisa, enfim. Tem aquele último filho, quem será, né? O último que vai nascer de novo para o arrebatamento acontecer. Esse tadinho, não vai ter nada. Vai ser o último. Mas é só para vocês entenderem. Vai existir diferença de recompensa de galardão. Mas todos nós fomos ligados num corpo só com uma única esperança. Fomos salvos. E temos uma vida eterna com Deus e com Cristo. Isso é igual para todos. Todos nós seremos salvos e todos nós fomos salvos unicamente pela graça, mediante a fé na obra de Cristo realizada na cruz. Isso é igual para todos, não existe distinção. E a esperança da nossa vida eterna com Cristo, do nosso corpo glorificado, lembra? Lá do primeiro capítulo, o corpo glorificado, que essa é a nossa esperança.
de ter um corpo glorificado igualzinho de Cristo, isso vai ser igual para todos. A diferença vai ser nas recompensas, que daí isso sim, entra aqui nas negligências, de ser filho mais responsável, menos responsável, enfim. Mas então a esperança é uma só, a esperança da vossa vocação, de termos um corpo glorificado igual ao de Cristo, igual para todos. Não vai ter um filho mais glorificado e um filho menos glorificado. Não vai ter. Em relação ao corpo. Não existe. Eu não vou brilhar mais que o Anderson, ele não vai brilhar mais que eu. No sentido do corpo ressuscitado e glorificado. A diferença vai estar nos galardão, nas posições que vamos ter. Aí sim, aí já é outra história. Mas não vai ter filho mais glorioso do que o outro. Há uma só esperança. Paulo está sendo bem específico aí. Essa esperança que nós cristãos temos é o nosso penhor, nós fomos selados pelo Espírito de Deus. Então nós temos esse penhor, essa promessa da vida eterna. A nossa esperança não é nesse mundo aqui, a nossa esperança é na vida eterna. Nós esperamos por isso, todos os dias nós pensamos no céu, nós pensamos no reino de Deus. Quando estaremos lá? Enfim, quando estaremos no reino de Deus? Então, a nossa esperança é essa, a gente está aqui, a gente come, a gente se veste, a gente trabalha, a gente está nesse mundo vivendo, mas a nossa esperança está no reino de Deus. É o penhor que nós temos, é a certeza que nós temos, é a vida eterna. Né? E aí ele segue assim, há um só Senhor. Alguém aqui tem alguma dúvida de que existe só um Senhor nesse corpo aqui? Não, né? Só existe um Senhor. Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça desse corpo. E ele fala, e uma só fé. Uma só fé. Que fé é essa, meus amores? A fé dom nos dada no dia do nosso novo nascimento. Sabe aquele dia que tu estava ouvindo o verdadeiro evangelho e despertou? Pois é, nesse dia todos, de igual maneira, todos. A diferença é que cada um estava no seu canto, cada um no seu jeito, cada um no seu delito, cada um no seu pecado, cada um na sua morte, e Deus foi lá e nos chamou do jeito que a gente estava, mas o modo operante de Deus foi o mesmo. As circunstâncias podem ter sido diferentes, mas o modo que Deus opera é o mesmo. Nós estávamos ouvindo o verdadeiro evangelho e Deus nos despertou da morte e nos deu um dom chamado arrependimento e um dom chamado fé para crer em Cristo. Esse dom, ele é igualzinho para todos nós. É uma só fé, que é o dom que foi nos dado para crer na obra de Cristo na cruz para a salvação. Então não existe que eu tenho uma fé e o Anderson tem uma outra fé. Não, é uma só fé. A única fé que existe. A fé para crer no Filho de Deus para a salvação. Então não existe diferença de fé. Por isso que ele fala, um só corpo, um só Senhor, uma só esperança, uma só fé. Porque só existe essa uma, que é dom para a salvação. Então, não podemos nos gloriar que eu tenho a fé salvífica, eu tenho a minha fé maior que a tua. Não, a fé é igual, o dom é igual para cada um se arrepender. Se arrepender daquilo que é e crer em Cristo. Né? E a gente poderia aqui dar uma pincelada só por cima, porque a gente já falou muito sobre isso, dessa grande diferença, né? Porque essa fé aqui, que é a única fé bíblica que existe, que é a fé dom, que todos os filhos de Deus receberam, todos nós que nascemos de novo recebemos, e detalhe, só quem nasceu de novo recebeu, porque essa fé é dom, ela vem de Deus. Salvífica. Né? Todo filho de Deus recebeu, é diferente da fé, a ação que o falso evangelho ensina. A gente já falou sobre isso aqui, é sempre bom dar uma lembradinha, né, amor? Que só existe uma fé,
E essa fé é a fé salvífica, é o dom dado, vem de Deus. Não se origina em nós, não se origina num altar, não se origina num sacrifício, não se origina num esforço próprio do ser humano. Não, essa fé dom, que é a única fé que existe, se origina em Cristo. Porque eu não sei se está escrito na Bíblia de vocês. Na tua também tá, eu tenho certeza. E na minha também tá. Cristo, o autor e consumador da fé. Em quem se originou? Quem foi o autor da fé? Cristo. Por que tem falso profeta que diz que a fé está no altar? Que a fé é no sacrifício da pessoa, que a fé é ação, que a fé é a pessoa que desenvolve, que a fé é a pessoa que tem, que a pessoa é salva pela fé dela. Por quê? Se a Bíblia é clara que a fé a fé se origina em Cristo, como é que pode? Só é fácil de engambelar aqueles que são ignorantes e não conhecem a palavra de Deus. Então, elas acreditam nesses diversos tipos de fé. Fé para tudo, as religiões, as falsas igrejas, o falso evangelho, ele estimula as pessoas por meio dessa fé, né, inventada pelas religiões, pelo falso evangelho. Então as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia. Elas não leem a Bíblia. Elas não sabem a palavra de Deus. É igual uma pessoa que não sabe fazer conta, né? Fica difícil você falar de matemática com ela porque ela não sabe fazer conta. Ela é ignorante. Se você falar um número, não, mas está errado isso aí. Ela não sabe, ela não vai saber somar, não vai saber multiplicar. A mesma coisa, as pessoas que estão dentro do falso evangelho, elas acreditam em todo tipo de fé. Falácia, narrativa dos falsos mestres. Porque a única fé que existe, bíblica, é a fé salvífica. É o dom de Deus, não é ação. Esquece, risca isso aí da tua mente, que a fé é ação, que a fé exige isso, aquilo. A fé bíblica, a fé em toda a Bíblia é a fé salvífica. É a fé revelada por Deus, não uma fé que se origina no ser humano. Não, mas a fé verdadeira é essa fé, a única fé. O falso evangelho usa muito isso. Vai na tua fé. E a pessoa fala, essa é a minha fé. Olha só. Gente, isso é uma heresia. E esse é uma das coisas que a maioria, né, dos que se dizem cristãos ou crentes ou evangélicos, agora é moda, né, ser evangélico, todo mundo é evangélico. E os falsos mestres e líderes eles vão chegar naquele dia e vão dizer, mas Senhor, eu preguei a fé, eu ensinei a fé. Senhor, eu vivi a fé, pela minha fé eu curei, pela minha fé no teu nome eu sacrifiquei, E Jesus vai falar, sabe o que para elas? Olha, os fatos não se importam com os sentimentos. É aquela frase, né? Os fatos não se importam com o sentimento. Jesus nesse dia não vai ser o misericordioso, o cordeiro, não, ele vai ser o terrível leão que vai dizer para esses líderes de grande notoriedade, de renome, essas igrejas, seguidores, a esses seguidores, que, olha, eu não vos conheço, isso é fato. E eles vão vir com todo tipo de sentimento, todo tipo de argumento, dizendo, mas eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz isso, pelo meu esforço. Então Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos. Aqui estão os fatos, vocês não creram, nunca tiveram nada comigo. Eu nunca dei a minha fé para mas vocês. Eu vi milagres. E Jesus vai falar, eu não estava lá naqueles milagres. Mas eu vi demônios manifestando, eu não estava lá. Eu curei, e Jesus vai falar, eu não estava lá. Isso é fato. É o que está escrito. Então, ele chama aqueles que estão sinceramente enganadas ao arrependimento, como foi conosco. A gente fala do que a gente viveu. A gente está falando que vivemos, fomos enganados e sinceramente enganados e também enganamos, infelizmente.
mas na sinceridade, pensando na nossa ignorância. Mas a partir do momento que você tem o entendimento, a consciência dessa verdade, a tua consciência não pode mais te trair. E você tem que tomar uma decisão com respeito a isso. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Tu passa a entender que essa fé é dom, que essa fé não é tua, que essa fé não é tu que constrói, que essa fé não é tu que alimenta, que essa fé não se origina em nada que tu possa fazer. Nada, ela vem de Deus, é um dom. E é uma só, única. E só batismo, né? Ele fala aí, né? Também. É uma só fé e um só batismo. Um só batismo. O batismo que é a prova de que a pessoa nasceu de novo, né? Porque o batismo nas águas é a representação dessa única fé aqui, né? Eu lembrei de uma pessoa que ela veio me procurar e falou: pastor, eu quero me batizar, porque eu já me batizei 6 vezes. Quero completar 7. O número da perfeição, né? Aí eu falei: você está fazendo corrente de batismo agora? Que negócio é esse? Né? Quer dizer, olha ignorância, né, tadinhos, as pessoas... Como as pessoas, elas são enganadas, né, pelos seus próprios sentimentos, pela falsa religião, pelo falso evangelho. Desculpa, amor, é que o falso evangelho fez do batismo algo religioso. Não tem como uma ordenança bíblica de algo que é simplesmente uma ordenança, é algo obrigatório, né? Mas que ele é realizado unicamente depois que a pessoa nasce de novo. Não. É quando a pessoa quer, quando a pessoa acha que quer, ou então quando o próprio pastor faz uma campanha de batismo e batiza todo mundo junto. Não existe entendimento do que é o batismo. Porque todo mundo vai no oba-oba, né? Muitas coisas acontecem assim, todo mundo vai no oba-oba, porque o outro está fazendo, os outros estão fazendo, ela vai e faz também. E há uma campanha para isso. Então ela vai e faz, convencida pelo que alguém está falando. Então, esse batismo que Paulo está falando aqui, por exemplo, a salvação não deriva de batismo. Ninguém é salvo porque se batizou. O batismo é uma como se diz? Uma cerimônia simbólica. É você declarar publicamente isso, né? Que você crê em Jesus. É o resultado dessa fé aqui. É o resultado. O problema das correntes de batismo, como tu falou, e dos oba-oba, é que as pessoas se batizam sem ter essa fé aqui, que é a fé salvadora. Ela não é nascida de Deus. Então, por isso que ela peca e se batiza, peca e se batiza, peca e se batiza. Sai da igreja, volta e se batiza. O pastor faz uma campanha de batismo, mas vamos batizar todo mundo. Vamos batizar com uniforme, vamos batizar assim, vamos batizar assado. Então, é porque ela nunca recebeu essa fé aqui. É a mesma coisa. Esse batismo aqui, ele é uma confissão pública de que eu creio em Jesus. É como casamento, por exemplo. Quando eu casei com a Aline, eu, então, declarei publicamente lá o meu compromisso com ela. Isso. Não é porque a gente teve uma briguinha, uma discussãozinha ali, que eu vamos casar de novo. Né? Isso é incoerente. Nós já nos casamos e estamos casados, e temos um compromisso. E é assim. Teve uma vez uma outra pessoa que chegou e falou: eu quero me batizar porque eu tive um sonho. Eu sonhei com o pecado. Então veja quanta ignorância. E não tem nada a ver. O batismo que Paulo está falando aqui é um só. Eu confessei publicamente que eu creio em Jesus, que eu tenho compromisso com Ele agora, que eu vivo para Ele, que eu vou viver para sempre com Ele. Então, é a minha confissão pública diante de todos, de que eu creio nele. E estou disposto a morrer por Ele, a morrer pelo Evangelho. Eu sei que isso tem um preço, eu sei que vai ser custoso, mas eu estou disposto. É isso. E é assim como espiritualmente nós fazemos parte de um corpo, né, do corpo de Cristo espiritualmente, com o selo do Espírito, né, o batismo do Espírito. Fisicamente, como comunidade, como igreja, nós começamos a fazer parte do corpo da igreja de Cristo através do batismo nas águas.
É essa simbologia, é essa ordenança de Cristo. Assim como agora vocês já fazem parte do corpo espiritual de Cristo através do batismo com o Espírito Santo, agora o batismo nas águas é para vocês agora fazer parte da comunidade da igreja, dos irmãos em Cristo, né? Então, e tudo isso é consequência aqui dessa fé salvadora, né? Então, e daí ele vem e fala assim: e há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por meio de todos e está em todos. Um só Deus e Pai de todos. Meus caros, somos todos irmãos. Temos um só Pai e ele não é mais pai mais meu do que do Anderson. Tá dando para entender? Quando a pessoa é nascida de Deus, não importa se eu sou nascida de Deus há 20 anos e o irmãozinho que nasceu ontem. Deus é tão pai meu quanto dele e da mesma proporção. Repito, a única diferença que vai existir é porque Deus é um pai responsável e ele vai dar responsabilidades para os filhos mais responsáveis. E os filhos mais... Isso aí, tu que é pai, tu que é mãe, tu tem esse discernimento? É ou não é? Deus é pai, ele também tem. Tu não vai dar responsabilidade para um filho que é negligente, tu vai dar para um filho que é mais responsável. Então, a mesma coisa é Deus. A diferença que existe é essa, mas ele não é mais meu pai do que ele é pai do Anderson ou pai de outro filho de Deus. É o mesmo pai, pai de todos, e é com todos e está com todos. E no meio de todos, no meio da igreja, no meio da congregação, ali... nos capacitando, nos dando sabedoria através da sua palavra, nos exortando, nos corrigindo na palavra, usando os meios, porque a igreja é para isso. A igreja, nós irmãos estamos ali para cada um. A gente vai começar a ver a partir do próximo estudo os dons, né? Cada dom que cada filho de Deus tem para contribuir para o corpo de Cristo, para ajudar, para corrigir, para exortar, para pregar, para ensinar. Enfim, e Deus está no meio de tudo isso, dando sabedoria, dando humildade, dando mansidão. Lógico, a gente precisa orar, a gente precisa pedir por isso, porque não são frutos fáceis de se alimentar, de alimentar, de praticar. A gente precisa praticar eles na dependência do Espírito, até porque se a gente for seguir o nosso coração corrupto, a gente vai, como disse o Anderson antes, vontade de chutar o balde, né? Mas não, então por isso a gente precisa entender, ter essa humildade de entender quem nós somos, da onde saímos, entender que temos uma natureza pecaminosa. Lembra que Paulo ensinou pra gente, lá em Gálatas, que temos a carne militando contra o espírito contra a carne, aquilo que a gente quer fazer a gente não faz, e aquilo que a gente deveria fazer a gente não faz, enfim. Então a gente, quando a gente é filho de Deus, a gente tem todo esse entendimento, e por isso a gente precisa colocar em prática tudo isso, mas nunca na força do braço, que senão a gente se ferra, e a gente só vai meter a pata. Tem que ser na dependência do Espírito, com humildade, né? A humildade principal é ir diante de Deus todos os dias e pedir, né? Ou então, conversar com uma pessoa. Mas o que tu acha disso? O que tu pensa? Eu vou te expor a situação e tu acha que eu tô me enganando? Tu acha que essa atitude eu tô me justificando? Eu tô me escondendo atrás dessa atitude? Ou tô certa nesse sentido? A gente tem que ser humilde, a gente tem que aprender com quem sabe mais com a gente tem que pedir ajuda, pedir conselho. Isso é igreja, isso é ser irmãos, isso é viver em comunhão. E Paulo ele fala, um só Deus, né? Essa é a doutrina básica na igreja, e todo cristão sabe disso, não existem outros deuses. Só que nós podemos lembrar também que a salvação é unicamente, exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Não existe outro caminho que possa nos levar à vida eterna. Somente esse. Mas no mundo, sim, há dois caminhos. Há o caminho da salvação pelas obras, né, que muitos acreditam que serão salvos por essas obras, pelos seus esforços, e há o caminho verdadeiro, que é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse caminho que a salvação é exclusivamente
pela minha fé em Cristo, não pelas obras. Mas o que acontece é que a maioria das religiões e o falso evangelho, todos que estão aí no mesmo pacote, eles estão no primeiro caminho. Eles falam de Deus, eles até falam de Deus, até mencionam Cristo, mas estão no primeiro caminho, que é pelas obras, que é pelo seu esforço, que naquela altura era a luta de Paulo contra aquele sinédrio, contra aqueles falsos mestres, contra aqueles religiosos, né, que até usavam o sofrimento de Paulo para dizer, tá vendo como ele está sofrendo? Ele não é de Deus, não, ele está sendo castigado, né, para tentar ludibriar aqueles cristãos, aqueles gentios, aqueles efésios. E é o que nós vemos hoje nesse mundo. E entenda isso. O falso evangelho sempre existiu, sempre vai existir de forma grande, sempre vai existir os falsos mestres. E poucos são os salvos. Jesus já falou isso. Poucos serão os salvos. Poucos são os escolhidos. A porta estreita é a que conduz à salvação. A porta larga é essa porta das religiões, desse falso evangelho. E isso eu queria deixar aqui no final desse vídeo, para você entender que quando ele fala a um só Deus, é isso. Não existe outra forma, outro caminho, outro meio que eu possa ganhar a salvação, que eu possa me beneficiar do reino de Deus. Não. É unicamente pela misericórdia, pela graça, pelo favor imerecido. E se a pessoa pode ela até dizer que é muito pecador, mas se ela não reconhecer que ela precisa de um Salvador, que ela precisa do Senhor Jesus, ela está perdida, não adianta. E normalmente, o que as pessoas dizem? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, faria tudo de novo, né? Não tiro uma palavra. Eu não tiro uma palavra, faria tudo de novo. Então não precisam de um Salvador, não precisam. Somente aqueles que reconhecem a sua falência total, sua falência moral, a sua indignidade, a sua condição de perdido, só esses são alcançados pela misericórdia de Deus. Ou ela está no caminho largo que conduz, que é esse caminho das obras, que conduz à morte eterna, ou ela está no caminho estreito, que é pela fé em Jesus Cristo, pela sua obra, pelo seu sacrifício suficiente, que conduz à vida eterna. E você tem que ver isso, que caminho eu estou. E se eu reconheço que eu estou nesse caminho largo, e eu me arrependo, então a misericórdia, ela vai chegar até você. A graça de Cristo, a sua misericórdia, vai chegar até você. Se não há esse reconhecimento, se você não se entende como um perdido, não há misericórdia, não há salvação. Você pode frequentar a religião que for, você pode dar todos os seus bens lá na sua religião, você pode fazer todo tipo de caridade, você pode ser uma pessoa muito caridosa. Isso não vai salvar você. Suas obras, sua caridade, sua religião, não. Esse é o caminho largo das obras, mas o caminho estreito é o que conduz à vida eterna. Bom, eu acredito, eu creio que esse vídeo ajudou você. Eu acredito que todos que estão aqui até agora assistindo esse vídeo foram alcançados pela palavra de Deus. Agora, se você se vê, se entende por perdido, pecador, e que está no lugar errado, está no caminho errado, e você agora clamar a Deus e orar a Ele, pedindo a sua misericórdia, então você reconhece que precisa do Salvador. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar por você, vamos fazer uma oração em favor de todos. Eu não sei quem está assistindo, eu não conheço as pessoas, mas Deus conhece, Deus sabe quem está acompanhando esse vídeo e quem está precisando de salvação, quem se entende por miserável, por perdido, por pecador. Então nós vamos agora orar, certo? Então,
Se você está nessa condição, você pode orar sentado, de pé, de joelhos, como você quiser. Não importa a postura, como nós falamos na semana passada, Paulo não ensinou a postura física para a oração, mas quando nós somos submissos a Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, com toda a força, com toda a intensidade. E é isso que devemos fazer agora, é isso que você precisa fazer agora. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, meu Deus, para orar em favor de todos, meu Pai, tanto de cristãos que nos acompanham agora, quanto aqueles que vivem nesse mundo, meu Deus, perdidos, meu Pai, totalmente inimigos da cruz, sem esperança, sem Deus, sem vida. Que o Senhor agora, meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa, que a Tua mão poderosa, que a Tua mão misericordiosa seja estendida para todos os perdidos, meu Pai. Aonde essa pessoa estiver agora, nos lugares mais ermos, nos lugares mais longínquos, mais, meu Deus, escuros, que a Tua mão chegue lá agora, meu Deus, e que o Senhor salve o perdido, o caído, os que estão vivendo no pecado, meu Deus, e não conseguem deixar o pecado, não conseguem porque a natureza, meu Deus, é pecaminosa, mas que a Tua misericórdia, meu Pai, que o arrependimento chegue até elas, meu Deus, e que os olhos se abram, o coração dessa pessoa se abra para a verdade, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E oramos por todos aqueles que têm dificuldade para conviver, meu Deus, com os outros, aqueles que guardam mágoas, guardam ressentimentos, aqueles que desejam até se vingar, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, se revele a essas pessoas e que haja uma obra, meu Pai, do novo nascimento. No nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos, e pedimos também por todas as famílias, por todos os que estão nos hospitais, presídios. Meu Deus, que a Tua mão poderosa chegue até elas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês nesse estudo de Efésios, e na semana que vem estaremos dando continuidade, tá bom? E nós queremos pedir que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas nos seus contatos do WhatsApp, lista de transmissão, redes sociais, com o máximo de pessoas que você possa compartilhar, tá certo? Para que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus, a transmitir o poder do Evangelho, tá bom? Foi um prazer, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.